Estamos de volta com Ver Mais, e a Páscoa é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É um período cheio de significados, cheio de simbolismo. Eu tenho o prazer de receber nessa sexta-feira tão especial o Padre Joel Sávio, reitor do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais, Padre. Boa tarde, Gisele, é uma alegria poder estar nessa tarde, que é uma tarde especial, aqui com vocês. Uma honra recebê-lo. E eu estava te falando, nós estávamos comentando antes no intervalo sobre o objetivo da entrevista. É esse, né, Padre? Resgatar para alguns a religiosidade. Sim, é importante a gente lembrar, acho que conversava isso no intervalo, né? A gente tem uma preocupação muito grande na parte comercial da Páscoa, né? As festas, os feriados, o ovo de chocolate tão famoso, né? A gente viu aí alguns modelos de ovos diferentes, mas lembrar que a Páscoa surgiu graças à tradição religiosa, né? Já antes, né, do próprio Jesus já havia a tradição da Páscoa e depois com Jesus se complementa. Então nós como cristãos, e somos um país eminentemente cristão, temos que viver aquilo que é fundamental da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. O que a Bíblia diz sobre a Páscoa? Você falou agora, né? Claro, é a ressurreição, eu também falei, ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala assim, mais o que, assim, que você gostaria de destacar? A tradição hebraica, porque Jesus era um hebreu, então a tradição hebraica já falava da Páscoa como um tempo de grande festividade. Porque se celebrava depois do tempo da colheita, que nós aqui é outono, mas no hemisfério, né, onde Jesus viveu era primavera. Então era o começo de uma nova expectativa, vinda de frutos novos. Então se celebrava esta coisa nova com os frutos da terra. Com Jesus há uma ressignificação quando essa coisa nova é Jesus. É a vida nova, é a ressurreição, é algo que foge do natural e vai para o sobrenatural. Jesus não apenas revivifica, mas ele ressuscita. Então essa novidade maior é o que nos faz como cristãos celebrarmos a Páscoa como maior festa cristã. Não é o Natal, né? A maior festa cristã é a ressurreição. Natal, nascimento, menino Deus, mas muita gente nasce. Vai ressuscitar, aí só Jesus, né? Então a gente celebra com mais eficiência e mais eficácia a Páscoa, lembrando dessa grande boa nova de Jesus. E a Páscoa, desde quando que ela é preparada? Então nós temos o período da Quaresma, tal. Como é que a igreja trata? O calendário da Páscoa é um calendário ligado a questões das luas, né? Então a gente vai aqui gastar um tempo para explicar. Mas vamos fazer assim, todos os anos a igreja pede então 40 dias de preparação antes de chegar a data da Páscoa. É uma data volante, ela não tem uma data fixa. Ela depende das fases da lua, há uma questão de calendário lunar. Mas é uma tradição. Então, para nós, como cristãos, a gente deve então começar lá na quarta-feira de cinzas, né? Passou o carnaval já é uma festa que é posterior à Páscoa, então por isso ela traz com uma festa da carne antes dos 40 dias que tem que ser guardado. E aí na quarta-feira a gente começa, faz esses 43 dias, 45 dias e chega na Páscoa no domingo. Então é uma preparação que vai como 40 dias de preparação. É tão forte isso no Brasil, né, gente? Que a própria, como o padre falou, né? O carnaval, que é algo que também é forte no país, ele é todo pensado de acordo com a nossa tradição, né? Exatamente, católica. Exatamente. Então ele termina na quarta-feira de cinzas de acordo com a lua, tal, enfim, para justamente acabar nesse período. Por isso, né? que é um tanto estranho, né? A gente acompanha algumas festas que o carnaval se estende para depois de quarta-feira de cinzas, quinta-feira, sexta-feira, e aí a gente perde aquilo que é o carnaval. Sim. O carnaval deveria parar na terça, porque na quarta se começa um tempo longo de preparação para a Páscoa. E não se estende como uma micareta qualquer. Né? Exatamente, perde o sentido, né? Perde o sentido. Exatamente. Aqui no Sul a gente quase não vê isso, né? Bom, domingo de Páscoa é um grande marco para a fé cristã, que é justamente a questão da ressurreição. Queria que você falasse mais, aprofundasse sobre este significado. Exato, a gente dá mais ênfase ao domingo de Páscoa, né?
Porém, toda essa semana que antecede o domingo de Páscoa, ele é muito importante. Começa com o domingo de Ramos, que é uma tradição, né? A gente ter os raminhos em casa, abençoar os ramos, né? Mas começa no domingo de Ramos. Ali se celebra a entrada de Jesus na cidade maior, que é Jerusalém. Ali será condenado. O desfecho final da vida de Jesus acontece ali, em Jerusalém. Por isso, no domingo de Ramos, a gente começa com essa narrativa, passa segunda, terça, quarta, chega na quinta, né, que foi ontem. Quinta-feira, a quinta-feira, como no dia de ontem, nós celebramos o lava-pés. Lava-pés. Né? Mas o mais principal não é o lava-pés. Às vezes a gente se apega a tradições, né? O mais principal da liturgia é a instituição da Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia naquela noite, na última ceia, antes de ele ir para a cruz, antes de ser preso. Aí depois da celebração da Eucaristia, que é na quinta-feira à noite, se faz uma grande vigília que começa na quinta e vai até sábado à noite. Tanto que a gente não termina a missa, não tem a bênção final, né? A gente começa um momento de adoração, sexta-feira à tarde tem a leitura da paixão, aquele momento cruento, né, que se celebra toda a morte de Jesus. E aí depois se fecha tudo, se apaga as luzes e aí só vai celebrar a alegria da ressurreição no sábado à noite, depois das 6 horas. É a tradição das 6 horas, né? Aí você vira para um novo dia e aí o sábado de Aleluia, o sábado santo, é um dia festivo e que se termina, né, ou se completa com o domingo. Com o domingo. E aí vem o domingo da Páscoa. Então não é só o domingo, é uma sequência que a gente precisa conhecer e celebrar para poder chegar no domingo e celebrar com alegria, abrindo ovos, né? Fazendo festa, juntando, mas só se chega no doce quando se antes experimenta o amargo. Mas, exato, padre, eu acho tão importante a gente resgatar e falar sobre isso, porque assim, uma Páscoa só independente da sua religião, claro, eu estou falando para os cristãos, mas assim, é tão importante a gente vivenciar isso, essa espiritualidade, essa questão de Jesus Cristo, eu acho muito importante, para você poder depois estar com as suas crianças lá com os ovinhos, né, mas ter isso na sua família, né? Senão não tem graça, né, padre? É que às vezes confunde um pouco, né? Parece que a igreja ou as igrejas tentam frear a nossa disposição para a festa. Sim. Parece, eu não vou na igreja porque não, eu quero mais festar. Muito pelo contrário. Se você vai festar sem motivo, não, eu preciso primeiro celebrar a fé, celebro em comunidade, celebro junto com outras pessoas e depois vou ter o meu tempo de celebrar com a família, de festejar, de passar um bom domingo. Com sentido não leve, era bom, não sei se você aproveitou isso, mas eu aproveitei na minha infância, né? Acordar domingo de manhã, catar ovinho no meio da grama. Muito, demais. Ia ter expectativas, ganhava ou não ganhava um ovo com aquele colorido todo, bonito, tinha que esperar domingo. Sim. Hoje você já vê criança recebendo já na quarta, sexta, na terça. Né? Hoje, já todo dia, então, né? se perde o sentido da coisa. Então, essa expectativa do ovo, do doce, daquele almoço gostoso de domingo com a família, ele só tem sentido se eu celebrei antes essa preparação. Então a gente convida as pessoas a fazer isso. Procurar a sua comunidade, a sua igreja, seja ela católica ou não católica, outras igrejas também celebram esse período. Procurar celebrar para poder chegar no domingo com verdadeiro sentido. Senão, a gente é só mais uma festinha. Só mais uma festinha. Ô padre, nós temos aqui alguns elementos, alguns símbolos, né? Que o meu filho que está na catequese, né? Eu vi ele vendo, né? É importante de destacar, né? Alguns símbolos para o coelho, a própria igreja trata desses símbolos, né, padre? Sim, tanto que o coelho e os ovos, os dois não se combinam, né? Coelho e ovo, a gente sabe já começamos a ensinar os nossos filhos que não é assim. Que não é mágica, né? O coelho não põe ovo, né? Não. Então são símbolos diferentes, não se misturam. Por que o coelho é lembrado na Páscoa? Por causa da fertilidade. Sim. Ele é muito fértil. Quem cria coelho sabe que se não cuidar vai dar uma coelhada. Em 2, em 3 meses eles tomam conta, né, de todo o espaço. Então ele é um animal muito fértil. Por isso a igreja lembra o coelho como um sinal de fertilidade. Então nós precisamos ser também férteis naquilo que fazemos. Não só produzir um monte de filho, mas fazer as coisas e fazer bem. Né? Então, multiplicar os nossos trabalhos de ação solidária, de ajuda às pessoas, de ser uma pessoa sempre para frente, animada, né? O coelho é tão fofinho, bonitinho, né? Então, ser também para as pessoas uma coisa agradável, né? Então, o coelho, ele lembra isso. Os ovos é a questão da ressurreição. Da vida. Né? O que é um ovo? Né? É uma vida ali dentro, em potência, né? Que a gente é uma vida chamada vida virtual, né? Virtus
do latim significa potência, em Sim. vista de. Então ali o ovo é uma vida virtual, aquilo que está em projeção. Portanto, se a gente fala de Jesus que morre, e aí o invólucro, né? O túmulo como esse ovo que se fecha, mas que ali dentro tem uma vida que renasce, que traz uma coisa nova. Então o ovo é para isso, para lembrar isso, né? Muito bom. Uma vida que nasce. Uma vida que nasce. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com as expressões, né? Jesus, ele ressuscita, né? Ele não está sendo apenas revivificado, porque se morre de novo, ou está renascendo. Não, ele está ressuscitando. E é para sempre. É isso aí, com certeza, está nos nossos corações. Ô, padre, a programação do santuário, então, a partir de hoje, sexta-feira santa, né? Hoje à noite não tem alguma coisa que fala pra gente o que tem aí? Na sexta-feira, a gente costuma fazer no santuário apenas a leitura da paixão à tarde. Ok. Né? Então, nós deixamos o santuário fechado, ele se torna um túmulo, né? Fechado. Então, a leitura da paixão com o beijo na cruz e o Senhor morto. Então, um momento solene. À noite, nós não realizamos nenhuma atividade. Ok. A nossa primeira atividade vai acontecer no sábado, à tarde, quando a gente já começa a preparar a celebração da noite, que é a noite da vigília, com o fogo novo, a preparação do Círio Pascal, a celebração das 9 leituras, que é longa, né? Mas tudo cantado, com coro. Então, é uma missa muito solene e que a gente convida também as pessoas a participarem. E depois, domingo, nós vamos fazer então a missa das 8 e 10 horas da manhã, as missas de Páscoa. Padre, passou muito rápido, viu? Uma feliz Páscoa. Foi demais, hein? Olha só que alto astral, gente, demais, né? Convite feito, feliz Páscoa, viu? Parabéns pelo trabalho que todos fazem, né, no santuário. E volte sempre. Então, tá bom, obrigado. Obrigado pelo chazinho também, né? Pelo chá. E a gente aproveita também para convidar as pessoas a participarem da comunidade deles. Certeza. E olha, como você disse, né? É festivo, é comercial, mas também é um momento de celebrar em família, né? Reúne a família, celebra junto e faz dessa Páscoa a oportunidade de ter uma vida nova para eles também. Com certeza, amém.